Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: ó homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, reunidos nesta celebração, gostaria de iniciar nossa reflexão com uma pergunta simples, mas profundamente relevante para nossas vidas: vocês já se sentiram diante de uma situação impossível? Um momento em que parecia não haver solução à vista? Tenho certeza de que cada um de nós pode se identificar com essa experiência,
pois todos nós enfrentamos desafios e dificuldades em nossa jornada. Nossa primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, nos apresenta uma narrativa inspiradora. Pedro e os apóstolos estavam enfrentando uma perseguição intensa por causa de sua fé em Jesus. Eles foram presos e trazidos diante do Sinédrio, o tribunal religioso e político da época. Lá, enfrentaram uma ameaça iminente à sua vida por causa do testemunho que davam ao ressuscitado. No entanto, um homem chamado Gamaliel, um doutor da lei, levanta-se e oferece um conselho sábio e ponderado. Ele relembra a todos sobre 2 movimentos revolucionários anteriores que surgiram e desapareceram, o de Teudas e o de Judas, o Galileu. Gamaliel conclui, dizendo: portanto, eu vos aconselho, não vos preocupeis com esses homens, deixai-os ir. Porque, se este projeto ou esta ação é de origem humana, ele se destruirá sozinho. Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não vos torneis inimigos de Deus. Essas palavras ressoam em nossos corações hoje, pois nos lembram de que, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, nossa ajuda na adversidade. Quando confiamos em Deus, não precisamos temer o impossível, pois Ele tem poder para transformar as circunstâncias mais desafiadoras. Essa verdade é ilustrada de forma vívida no Evangelho de João. Jesus estava rodeado por uma multidão faminta, composta por cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Diante dessa multidão, o problema parecia insuperável. Mas Jesus, em sua compaixão e poder, realiza um milagre impressionante. Com apenas 5 pães e 2 peixes, ele não apenas alimenta a multidão, mas sobram 12 cestos de sobras. Essa história nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, ela nos lembra da generosidade e da providência de Deus. Mesmo quando temos pouco a oferecer, se confiarmos em Deus e colocarmos o que temos em suas mãos, Ele pode multiplicar nossos recursos além de nossa imaginação. Devemos estar dispostos a compartilhar o pouco que temos e confiar que Deus fará o resto. Além disso, essa história nos chama a sermos instrumentos da providência divina. Assim como os discípulos foram incumbidos de distribuir o alimento, também somos chamados a ser canais da graça de Deus para os outros. Podemos fazer a diferença na vida das pessoas ao compartilhar nossos dons, nosso tempo e nossos recursos, sabendo que Deus pode transformar essas ofertas em bênçãos abundantes. No entanto, devemos ter cuidado para não limitar o poder de Deus à nossa compreensão limitada. Os discípulos, assim como nós, muitas vezes tendem a duvidar e a questionar as possibilidades divinas. Eles perguntaram a Jesus: "O que são 5 pães para tantos?" Mas Jesus nos convida a confiar em Sua palavra e a lançar nossas preocupações e dúvidas sobre Ele. Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos imaginar. Queridos irmãos e irmãs, em meio aos desafios e impossibilidades que enfrentamos em nossas vidas, somos chamados a confiar em Deus e a entregar nossas preocupações a Ele. Ele é o Deus dos milagres e das possibilidades infinitas. Onde há desespero, Ele traz esperança; onde há escuridão, Ele traz luz; onde há fome, Ele traz alimento abundante. No entanto, nossa fé não deve se limitar apenas a palavras e pensamentos. Ela precisa se manifestar em ação prática. Diante da multidão faminta, Jesus deu aos discípulos uma tarefa específica: distribuir o alimento. Da mesma forma, somos chamados a agir em resposta à graça de Deus em nossas vidas. Podemos olhar ao nosso redor e identificar as necessidades daqueles que estão ao nosso alcance: o faminto, o sedento, o solitário, o necessitado.
Ao nos comprometermos em ser instrumentos da providência divina, podemos fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam. Além disso, devemos aplicar os princípios espirituais às situações práticas de nossa vida cotidiana. Por exemplo, assim como Jesus abençoou os pães antes de distribuí-los, devemos abençoar e agradecer por nossos recursos e bênçãos. A gratidão nos leva a reconhecer a generosidade de Deus e a compartilhar com os outros. Também podemos aprender com a multidão faminta, que estava disposta a abrir mão de seus próprios alimentos e compartilhar com os outros. Devemos estar dispostos a sacrificar e a compartilhar o que temos, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. À medida que concluo esta homilia, quero encorajar cada um de vocês a refletir sobre as verdades espirituais que encontramos nas passagens bíblicas que meditamos hoje. Pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida eu tenho enfrentado impossibilidades? Onde eu preciso confiar mais em Deus e entregar minhas preocupações a Ele? Como posso ser um instrumento da providência divina na vida dos outros? Lembre-se de que Deus está ao nosso lado em todas as circunstâncias. Ele é o Deus dos milagres, aquele que transforma o impossível em possível. Que possamos colocar nossa confiança nele e agir com coragem e generosidade, sabendo que ele é capaz de fazer muito mais do que esperamos ou imaginamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.